Abandonei meus sonhos, trabalhei 15 anos sem um único dia de folga e construí um império para minha família. Quando meu pai morreu, descobri que eu sequer fui mencionado em seu testamento. Nenhuma palavra. Meu nome não existia. Meu nome é Rafael, e esta é a história de como destruí minha vida tentando salvar algo que nunca deveria ter sido meu. Não se trata de dinheiro, trata-se de traição, sangue e do momento em que percebi que família não significa nada quando a ganância entra em jogo. Se você já se sentiu invisível em sua própria casa, se já deu tudo para ficar sem nada, você precisa ouvir isso. Tudo começou quando eu tinha 22 anos, recém-formado em administração de empresas. Tinha propostas de 3 empresas diferentes, boas empresas, lugares onde eu poderia construir minha própria carreira, meu próprio nome. Mas meu pai me chamou em seu escritório uma tarde, me fez sentar e disse algo que jamais esquecerei. Rafael, eu construí esta empresa com minhas próprias mãos. Seu avô a fundou, eu a fiz crescer e agora é a sua vez de levá-la para o próximo nível. Este é o seu legado, este é o seu sangue. Olhei para ele e vi orgulho em seus olhos, orgulho de verdade. Meu pai não era do tipo que demonstrava emoções com frequência, então quando o fazia, significava algo. Ele me disse que a empresa estava passando por dificuldades. As vendas estavam em baixa, os concorrentes estavam levando nossos clientes. Ele precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém da família. Preciso de você, filho, não de um estranho de terno, de você. O que eu deveria dizer? Não? Eu não conseguia dizer não ao meu pai. Eu não conseguia dizer não à minha família. Então recusei todas as ofertas de emprego e entrei naquele prédio na segunda seguinte como o novo gerente de operações. Disse a mim mesmo que era temporário, apenas alguns anos para ajudar, depois eu construiria meu próprio negócio. Essa foi a primeira mentira que contei a mim mesmo. Não seria a última. O primeiro ano foi brutal. Eu trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Estava aprendendo o negócio do zero, porque meu pai acreditava em jogar você na água gelada. Ou afundava ou nadava. Sem treinamento, sem orientação, apenas descobrindo sozinho. E eu descobri. Reorganizei a cadeia de suprimentos, cortei custos em 20%, conquistei novos clientes e recuperei a empresa. Meu pai ficou impressionado. Ele começou a me levar a reuniões com investidores, me apresentando como meu sucessor. E este é meu filho Rafael. Ele é o futuro desta empresa. Senti que finalmente tinha a aprovação dele, que finalmente era bom o suficiente. Mas havia algo que eu não percebi naquela época, algo que eu estava cego demais para ver. Meu irmão mais velho, Lucas, estava observando, e ele não estava nada contente. Lucas era o filho predileto da família, o primogênito, aquele que recebia toda a atenção, todos os elogios. Mas Lucas nunca quis trabalhar. Estudou direito, tornou-se advogado e não queria ter nada a ver com os negócios da família. Sempre dizia que era algo indigno dele, que tinha planos maiores. Então, quando entrei e comecei a mudar as coisas, quando comecei a receber o reconhecimento que ele costumava receber, algo mudou nele. Ele começou a aparecer no escritório com mais frequência, não para trabalhar, mas para conversar com meu pai. Conversas particulares a portas fechadas. Na época, não dei muita importância. Estava muito ocupado tentando salvar a empresa. No terceiro ano, tínhamos dobrado nossa receita. No quinto ano, abrimos 2 novas filiais. No sétimo ano, éramos a maior empresa do setor em toda a região. E fui eu quem fez tudo isso acontecer. Fui eu quem sacrificou meus fins de semana, meus relacionamentos, minha saúde. Não tinha tempo para namorada, não tinha tempo para amigos. Eu tinha a empresa e só. Meu pai continuava me prometendo que tudo valeria a pena. Um dia, Rafael, tudo isso será seu. Você está construindo o seu futuro. Eu acreditava nele. Por que não acreditaria? Ele era meu pai. Mas Lucas continuava sussurrando em meu ouvido. Eu não sabia o que ele estava dizendo, mas conseguia sentir a mudança. Meu pai começou a questionar minhas decisões. Ele começou a duvidar de mim nas reuniões.
Ele começou a pedir conselhos a Lucas sobre assuntos que Lucas desconhecia completamente. Era como ver alguém envenenando lentamente um poço, e eu não conseguia impedir. Então chegou o 10º ano. Meu pai teve um pequeno ataque cardíaco. Nada que ameaçasse a vida dele, mas foi um alerta. Ele começou a falar sobre aposentadoria, sobre planejamento de sucessão, sobre garantir que tudo estivesse em ordem. Pensei que aquele era o meu momento. Pensei que ele finalmente oficializaria a ideia. Mas em vez disso, ele me disse que precisávamos trazer o Lucas para o negócio. Ele é seu irmão, Rafael. Ele é da família. Precisamos manter isso em família. Discuti com ele. Disse que Lucas não se importava com a empresa, que nunca tinha trabalhado um dia sequer ali, que tinha sido um erro. Mas meu pai não me ouviu. Disse que Lucas mudou, que agora queria se envolver, que precisávamos dar uma chance para ele. Então Lucas entrou como consultor. Um consultor. Ele aparecia 2 vezes por semana, dava sua opinião sobre coisas que não entendia, recebia o pagamento e ia embora. E de alguma forma, meu pai começou a ouvi-lo mais do que a mim. No 12º ano, meu pai fez o Lucas um sócio. Não eu, o Lucas. O cara que aparecia 8 horas por semana recebeu o mesmo título que eu, o cara que estava lá 80 horas por semana. Quando confrontei meu pai sobre isso, ele me disse que estava sendo egoísta, que a família vem primeiro, que eu precisava ficar feliz pelo meu irmão. Engoli minha raiva e continuei trabalhando. O que mais eu poderia fazer? Já havia dedicado 12 anos da minha vida a este lugar. Não podia simplesmente ir embora agora. No 13º ano, minha mãe adoeceu. Câncer. Foi agressivo e se espalhou rapidamente. Meu pai desmoronou. Parou de vir ao escritório. Passava todos os dias no hospital com ela. Então eu assumi tudo. Tomei todas as decisões, assinei todos os contratos, lidei com todas as crises. Lucas desapareceu. Disse que não conseguia lidar com a situação de ver nossa mãe daquele jeito, mas eu estava lá. Mantive a empresa unida enquanto meu pai segurava a mão da minha mãe. Ela morreu 6 meses depois. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele se tornou distante, frio, envelheceu 10 anos em 6 meses. Parou de se importar com os negócios, parou de se importar com nada, na verdade. Ele simplesmente existia. E Lucas viu sua oportunidade. 15 anos. Meu pai morreu enquanto dormia. Um ataque cardíaco. Exatamente como o médico disse que aconteceria se ele não se cuidasse. Eu o encontrei de manhã. Fui eu quem chamou a ambulância. Fui eu quem fez os preparativos para o funeral. Fui eu quem manteve tudo em ordem enquanto Lucas chorava para as câmeras e interpretava o filho devastado. 3 dias após o funeral, o advogado nos chamou para a leitura do testamento. Sentei-me naquele escritório com Lucas, minha tia e 2 primos que mal conhecia. O advogado abriu o envelope e começou a ler. A casa foi para o Lucas. Os carros foram para o Lucas. As contas poupança, os investimentos, tudo foi para o Lucas. E a empresa? 50% para o Lucas. 50% dividido entre minha tia e meus primos. Pessoas que nunca tinham trabalhado um único dia naquela empresa. Pessoas que nem sabiam o que fazíamos. Meu nome não foi mencionado, nenhuma vez. 15 anos da minha vida e não recebi nada, nem mesmo um obrigado. Fiquei ali sentada, em completo choque. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Olhei para Lucas e vi algo em seus olhos. Não era surpresa, não era confusão, era satisfação. Você sabia disso? Perguntei a ele. Ele nem sequer teve a decência de mentir. Simplesmente deu de ombros. Papai fez a escolha dele. Foi aí que eu entendi. Cada conversa particular, cada palavra sussurrada, cada vez que Lucas aparecia só para falar com nosso pai. Ele vinha planejando isso há anos. Ele havia convencido lentamente nosso pai de que eu era uma ameaça, que eu estava tentando assumir o controle, que eu não era confiável para administrar a empresa. Ele havia envenenado meu pai contra mim, e eu estava cega demais para perceber. Levantei-me e saí daquele escritório. Não gritei, não chorei. Simplesmente fui embora. Fui até a empresa, arrumei minhas coisas e nunca mais voltei. Lucas me ligou naquela noite. Disse que poderíamos chegar a um acordo, que eu poderia continuar como funcionário, que ele me pagaria um salário. Um funcionário? Na empresa que eu construí?
Desliguei na cara dele. Já se passaram 2 anos desde aquele dia. 2 anos desde que descobri que tudo pelo que trabalhei não significou nada, que meu pai nunca me viu como seu sucessor, que meu irmão me destruiu e meu pai permitiu. Não vou mentir e dizer que superei completamente, porque não superei. Alguns dias acordo com raiva, alguns dias acordo triste, mas na maioria dos dias acordo aliviado. Aliviado por não estar mais ligado àquela empresa, aliviado por não estar mais ligado àquela família. Abri meu próprio negócio 6 meses depois de sair. É pequeno, mas é meu. Ninguém pode tirá-lo de mim. Ninguém pode apagar meu nome dele. Trabalho metade das horas que trabalhava antes. Ganho menos, mas estou mais feliz do que estive nos últimos 15 anos. Aprendi algo importante com tudo isso. Laços de sangue não significam lealdade. Família não significa amor. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais te machucam. E às vezes, a melhor coisa a fazer é ir embora. Lucas levou a empresa à falência em menos de 1 ano. Descobri que dar poder a alguém sem exigir que o mereça é uma péssima ideia. A empresa que levei 15 anos para construir não existe mais. Faliu. Minha tia e meus primos perderam tudo. Lucas perdeu tudo. E eu não perdi nada, porque já tinha perdido tudo 2 anos antes. Há um tipo estranho de justiça nisso. Não a justiça que eu queria, mas justiça mesmo assim. Se você está numa situação em que dá tudo de si e não recebe nada em troca, em que está sendo usado pelas pessoas que deveriam te amar, em que seu nome não importa mesmo que você esteja fazendo todo o trabalho, preciso que você ouça isso. Vá embora. Não importa se é da família. Não importa se já faz 5, 15 ou 50 anos. Vá embora. Sua vida vale mais do que ser uma ferramenta para alguém. Gostaria de ter desistido depois do 1º ano. Gostaria de ter percebido os sinais, mas não percebi, e a culpa é minha. Não cometa o mesmo erro que eu. Seus sonhos importam. Seu nome importa. Você importa. Se você se identificou com essa história, inscreva-se, porque ainda tenho muito a dizer.